Então agora nós vamos com a doutora Jaqueline, já começamos aqui o nosso bate-papo, porque nós queremos entender, né, o que é essa retinoplastia e principalmente, doutora, os cuidados, porque ninguém quer ficar doente. Mas se existem maneiras de prevenirmos algumas doenças, de nos cuidarmos ou identificarmos casos alguém esteja já sentindo um dos sintomas, que cuide, para que não perca a visão, porque pode perder a visão. É um caso sério que estamos falando hoje. Sim. Bom, primeiro eu agradeço novamente a oportunidade de conversar e de oferecer algumas informações importantes, já que a gente vai tratar de uma complicação visual, de uma doença muito frequente e que está em ascensão no mundo. Eu estou falando de diabetes. A diabetes é uma doença que hoje afeta em torno de 500 milhões de pessoas no mundo todo. E como as pessoas estão sendo melhor tratadas, existem formas, existem insulinas melhores, tratamentos mais eficientes, elas convivem muito mais tempo da vida delas com diabetes. Ao lado das possíveis complicações de conviver muito tempo com o diabetes. Entre as possíveis complicações, existem as complicações visuais. E é disso que a gente vai tratar hoje, esse nome estranho, retinopatia diabética. É uma doença que acomete pessoas que têm diabetes há pelo menos 10 anos e que pode levar à perda progressiva e irreversível da visão. Doenças visuais normalmente não doem, porque se doessem, rapidamente a pessoa procuraria ajuda médica. Então, os primeiros sintomas são visuais. E no caso da retinopatia diabética, é um momento que já se passaram alguns anos ou décadas de desenvolvimento da doença sem que a pessoa tenha percepção disso. Então, é muito importante, uma vez diagnosticado diabético, que seja avaliado a cada ano pelo oftalmologista para que seja feita uma avaliação do fundo do olho, da retina. Pelo menos a cada ano. A cada ano, e não havendo nenhum comprometimento visual. Porque aí esse prazo encurta. A depender do comprometimento da visão, sim. Existem protocolos definidos para cada estadio da doença. A senhora, como oftalmologista, com certeza, e nós estamos já falando, apesar do nosso tema ser a retinopatia diabética, o diabetes também pode causar outras doenças no olho, como glaucoma e etc. Só que a retinopatia é irreversível. Sim. No caso do glaucoma, ainda existem tratamentos, às vezes até um transplante, mas da retinopatia, não. Da retinopatia, existem tratamentos para controlar a progressão da doença, mas não são tratamentos curativos. Com relação ao aumento de glaucoma em pessoas com diabetes, isso acontece, a população diabética ela é mais suscetível a ter glaucoma. E se ocorrer por complicação secundária da retinopatia, quer dizer, uma complicação muito tardia... Pode ter uma ligação. Pode ter uma ligação e é o pior cenário, porque é o cenário mais tardio e mais complexo de tratamento. Então, é interessante esforços, desenvolvimentos científicos, conhecimentos científicos para se abordar a doença antes que ocorra alteração visual. Para que, como eu disse no início, essa população imensa de diabéticos no mundo, que são acometidas por alteração visual justamente na fase produtiva, que a pessoa está ativa, está trabalhando, isso seja postergado lá para frente, se é que isso pode acontecer. E que mais que isso, que se faça diagnóstico antes de ter alteração visual, antes que tenha as primeiras alterações da retina, pontos hemorrágicos, por exemplo. Isso aparece nesse exame de fundo de olho, então? Mesmo que a pessoa não tenha ainda uma distorção da visão, ou seja qual for esse sintoma? Sim, o exame de fundo do olho é muito importante, é através dele que se faz o diagnóstico de retinopatia diabética, mas o que se vê pro futuro seriam outras tecnologias de diagnóstico para se perceber a alteração funcional da retina antes das alterações anatômicas, e aí se fazer ou se propor alguma terapia, alguma intervenção para proteger essa retina e prevenir a progressão. Olha, se existe possibilidade de proteger e postergar as complicações
Então, a gente já começa a pensar, opa, então deixa eu me cuidar. Eu Sim. mesmo, é preferível que o médico diga, não, seu fundo de olho está ótimo, está tudo bem, do que a pessoa achar que está tudo bem e aí não vai no médico, aí não busca ajuda, não vai fazer exames. Não, eu estou bem, estou chegando bem. Então, é isso que nós queremos colocar hoje. Todo cuidado, com a visão, claro, com o corpo todo, com toda a sua saúde, mas a visão, ela vai fazer falta se você não cuidar. Então, vamos prestar atenção, porque nós estamos aqui na companhia da doutora Jaqueline Faria. Ela é oftalmologista e é médica, autora de diversos artigos científicos, uma das principais pesquisadoras na área da oftalmologia no Brasil e com ampla experiência em retinopatia diabética e justamente o que nós estamos falando hoje, que é o nosso tema. Ela tem credenciais de renome internacional, incluindo pós-doutorado na Sheffens. Eu não sou muito boa no inglês. Retina Associates em Harvard Medical School? Sim. Acertei? Sim, Sua perfeito. pesquisa na área de retinopatia diabética é reconhecida internacionalmente, ou seja, vários profissionais da sua área conhecem a sua pesquisa, o seu trabalho, e esse respeito coloca toda a informação trazida hoje para nós com um peso 2, ou seja, bora prestar atenção. Doutora, nós selecionamos algumas das perguntas aqui sobre a doença e apesar de nós termos já falado bastante sobre a retinopatia diabética, existe uma definição específica sobre ela? Sim. Mais recentemente, se entende que a retinopatia diabética é uma doença neurodegenerativa da retina e que possui alterações circulatórias, vasculares da retina nas suas formas mais tardias. Então, é importante esse novo conceito porque, como eu disse anteriormente, existe fase da doença onde não tem percepção, não tem visualização no diagnóstico do fundo de olho, mas existe uma disfunção da retina que já faz parte inicial da doença, essa fase neurodegenerativa. E é dessa forma que a doença é vista hoje. Então, um pouco mais complexa do que se via no passado, que era uma alteração circulatória da retina com pontos de hemorragia e que eram tratados até hoje. O que existe de tratamento disponível na clínica são tratamentos em fases mais avançadas da doença, onde se aplica laser na retina, onde se faz cirurgias convencionais complexas e com risco inerente ao próprio procedimento, ou com tratamento farmacológico com remédio através de injeção intraocular. São todos tratamentos invasivos, caros, com risco e não tem o resultado melhor esperado possível, porque já se tratou no momento que a retina já teve o seu dano até certo ponto irreversível. E quais são os principais fatores de risco? Uma pessoa com o diabetes, diagnosticada com diabetes, tem que ter um cuidado maior. Existem outros fatores? Sim. Primeiro é o tratamento metabólico, o controle da glicemia. O fator mais fortemente associado a essas complicações são pessoas que têm glicemia constantemente fora do padrão de normalidade. O normal seria 120? Até hoje, Até cada 120. vez esse normal está ficando cada vez mais baixo. Outro fator fortemente associado é a hipertensão arterial. Outro fator, obesidade. Quer dizer, o tipo de diabético que são esses 500 milhões de pessoas no mundo, são pessoas que têm uma síndrome metabólica, quer dizer, eles têm diabetes, eles têm aumento de pressão, eles têm alteração de glicemia e eles têm sobrepeso. Tudo junto. Estilo de vida, chama-se. Doutora, então nós vamos dar uma leve interrupção, nós vamos para um intervalo e aí eu quero convidar você a continuar conosco, inclusive usar o nosso chat no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, para, se tiver dúvidas, colocar aqui para que a gente possa fazer. Rapidinho a gente volta. Que gostoso receber o carinho de vocês. Muito obrigada, Bernadette de Paulínia. Está aqui elogiando o trabalho, colocou assim:
conheço essa médica, excelente. Meu caso, na visão, é outro, mas me preocupo cuidando da alimentação para evitar o diabetes. Já é um bom começo para toda a nossa saúde. Mexer com a alimentação é cuidar desse todo, né? Então, já está indo num caminho bom. A Irma Correia diz assim, moro em Jaú, mas não perco o seu programa. Carinho para você, que chega aí meu beijinho. O Eduardo Lima, Jesus, eu confio em vós. Fé é tudo. E eu tenho aqui a participação da Nádia Coelho. Eu vou fazer já a sua pergunta, Nádia, porque nós estamos aqui hoje falando sobre retinopatia diabética na companhia da doutora Jaqueline Faria, que é oftalmologista, e tem largo trabalho de pesquisa, orientação, enfim, dentro desta área. Inclusive, escreveu um livro. Sim. Foi um convite de uma editora inglesa, a senhora estava me contando na hora do intervalo? Foi isso. Então, eu fiquei muito feliz com isso. É uma editora inglesa especializada em publicação de livros a partir de pesquisadores na área médica que tem uma trajetória num determinado assunto. E foi despertado o interesse na área que eu venho desenvolvendo pesquisa na Unicamp há 23 anos, sempre com recurso de FAPESP, que é a maior agência de fomento no estado de São Paulo, e que eu faço um agradecimento público aqui. Todas as pesquisas realizadas na universidade foram com fomento financeiro deles. E foi publicado um livro, foi no ano passado, uma publicação em inglesa, baseado nos principais artigos nessa trajetória. Foi uma vivência de pesquisa muito intensa, onde foram formados muitos alunos no nível de mestrado, de doutorado, de pós-doutoramento também. E então, a pesquisa ela gera conhecimento científico, que em algum momento pode se tornar uma nova informação e daí umas novas propostas no caso de tratamento terapêutico para a retinopatia diabética, mas também formação de pessoas então, profissionais da área altamente qualificados para serem capazes de desenvolver esses trabalhos. E isso é um retorno social de todo investimento público em pesquisa que se faz na universidade. Quanto mais profissionais capacitados para usar essas novas tecnologias, as nanotecnologias, enfim, esses novos recursos a partir da sua pesquisa, mais pessoas podem receber esse tratamento, podem ter a esperança de uma visão melhor e os cuidados com a saúde. E o que você falou é interessantíssimo, eu aproveitar esse elo que você traçou. Você falou em nanotecnologia. Atualmente, como eu disse agora há pouco, que os tratamentos disponíveis para a retinopatia diabética são tratamentos invasivos, caros, invasivos em fases mais avançadas da doença. Com a nanobiotecnologia, eu venho desenvolvendo uma nova proposta, uma nova solução, uma solução oftálmica de base nanotecnológica para se tratar retinopatia diabética nas fases que não houve ainda impacto visual. É uma linha de pesquisa que está em desenvolvimento, sendo realizados testes complementares, não existe nada disponível ainda para ser indicado, mas que pode ser uma nova forma de oferecer um tratamento acessível a tanta gente que certamente já se tem a sua visão devastada por não ter acesso ao tratamento da visão secundária ao diabetes. Parabéns, doutor. Então, é um desafio imenso. Nossa, eu me emocionei agora. É um desafio imenso. É uma proposta que, se eu conseguisse tornar isso como a minha proposta principal de atividade, é isso que eu gostaria de fazer. Parabéns. Deixar isso para as pessoas. Olha, eu me emocionei porque, como ela colocou, muitas pessoas não têm acesso, não têm dinheiro para fazer um tratamento melhor. Né, com mais recursos, usando tudo isso que foi colocado aqui, da nanobiotecnologia, as próprias novas tecnologias, e que essa pesquisa seja um sucesso. É isso que nós podemos desejar para a doutora e sua equipe, para que o sucesso dessa equipe, mais pessoas possam ser aí abraçadas por ela e encontrar
a sua saúde de volta. Inclusive, nós temos uma imagem, doutora, que mostra como essa visão ela fica distorcida, apagada. Podemos mostrar essa imagem, por favor? Olha bem, essa imagem mostra claramente o começo da percepção da alteração da visão a partir da retinopatia diabética. Na primeira imagem em cima, existem algumas manchas, ainda não tão escuras, no campo central de visão. Essa é a forma mais frequente de redução da visão. Aí evolui para algumas manchas muito mais escuras e que ocupam parte do campo visual não só central, mas periférico. E a última visão, que é um quadrado preto, significa que houve uma perda total e irreversível da visão, que tem algumas causas para chegar nessa situação, mas isso pode acontecer. Felizmente não é na maioria dos casos, isso são casos cada vez mais raros, mas essa é a evolução natural dessa doença. Olha, quando a gente olha para a imagem e vê que a progressão dela, a primeira já nos incomoda. A partir dali... Curiosamente, Rita, a primeira é uma situação que não é nada incomum. Uma pessoa de 45 anos me procura dizendo que está com dificuldade de leitura. Ou não me procura. Eu estou com dificuldade de leitura há algum tempo, certo? Como que vem funcionando a sua visão? Eu vou em algum lugar, pego um óculos pronto, coloco o óculos, melhora por um tempo. Aí ele não sabe qual é o problema. Aí aquele óculos já não fica bom o suficiente. Aí ele pega um óculos um pouquinho maior, com mais grau, melhora por um tempo. Aí ele chega um momento que ele percebe que o óculos não resolve. Aí ele vai procurar o médico, entender qual que foi a razão. Algumas vezes ele nem sabe ser diabético. Ele pode estar diabético há anos e não perceber. E isso é uma causa muito frequente, a mais frequente de redução visual. É o edema macular diabético. Então, são causas que parecem muito comuns, não enxergo para perto, mas pode ser simplesmente o óculos, que na maioria das vezes, felizmente, é. Mas isso pode estar mascarando um problema que está por trás. Como eu falei agora há pouco no bloco anterior, a coisa mais segura que nós temos é ir a um médico e ele nos dizer que está tudo bem. Sim. E não a gente postergar essa ida e trazer aí mais complicação para a nossa saúde. Doutora, eu gostaria tanto que nós pudéssemos ficar mais, conversando mais, falando sobre tratamentos e tantas outras coisas, a conscientização, prevenção, mas eu gostaria que nesse minutinho final, temos um minuto final, que a senhora desse as suas considerações, né? Ou um alerta, ou uma orientação. O que eu queria agradecer é o momento de atenção de vocês todos, para esse problema que é um problema mundial, que pode comprometer não só pessoalmente, mas socialmente a pessoa, já que pode debilitar bastante as atividades profissionais, e que eu me coloco à disposição no que eu tiver de condição de evoluir de alguma forma para mostrar ou propor novas alternativas acessíveis, seguras e que protejam ou preservem a visão das pessoas que têm diabetes. Eu tinha me esquecido. Nádia, me perdoe, eu vou tentar fazer a pergunta dela aqui. A Nádia Coelho colocou assim: tenho diabetes e com a visão comprometida. Faço uso de 2 colírios para glaucoma e pressão arterial ocular. Qual exame fazer para ficar mais tranquila? Gratidão por me orientar. Bom, precisa fazer um exame oftalmológico completo, incluindo exames da retina, seja com retinografia, com tomografia de coerência óptica, basicamente isso. Isso é importante. Isso, bastante. Todos os oftalmologistas estão aptos a esses exames, a orientação e fazer a solicitação? A solicitação, sim. O oftalmologista mais preparado para isso é que um oftalmologista com especialização em retina ou especialmente em retinopatia diabética. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer sua participação. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Continue sua pesquisa, que seja um sucesso, você e sua equipe, e que mais pessoas possam, no futuro,
serem beneficiadas com ela. Puxa, era tudo que a gente espera. E é o que eu Gostaria. desejo. Muito obrigada. Portas abertas do mulher.com, pode vir quando quiser. Muito obrigada. Obrigada.